Olá querido, olá querida, boa noite, graça e paz do nosso Senhor. Eu gostaria de, nesse dia, compartilhar com você uma história maravilhosa que está na Palavra de Deus. A história de duas mulheres que elas vão diante do rei, o rei Salomão, para que ele julgue a causa delas. E qual era a causa delas? Era justamente a questão do filho. A Bíblia diz que essas duas mulheres eram prostitutas e elas dormiam na mesma casa. Sendo que em determinada noite, ao dormir, uma delas acabou matando seu filho. Mas nisso, ela trocou o filho com a outra. Ela pegou o filho dela morto e colocou no lugar do filho da outra. E pegou o filho da outra vivo e colocou para ela. E a Bíblia diz que quando aquela mulher acordou, ela foi alimentar esse filho e notou que ele estava morto. Então elas foram até o rei para que o rei julgasse essa causa. Interessante que nesse mesmo capítulo de 1 Reis, capítulo 3, onde se conta essa história, a Bíblia relata que Salomão ele tinha acabado de pedir a Deus algo tremendo. Ele tinha pedido a Deus sabedoria para julgar. E logo de cara acontece justamente esse problemão para ele julgar, essa causa que aparentemente é uma causa muito complexa, muito difícil. E Salomão, com grande sabedoria, foi o que Deus deu a ele, ele julga a causa daquelas mulheres. E o interessante é que essas duas mulheres realmente elas geraram seus dois filhos. E elas tiveram seus filhos. E quando a palavra de Deus fala em gerar, ela está mencionando e ela está dando o mesmo significado de promessa, de sonhos e projetos. E nesse vídeo que eu estou fazendo, eu gostaria de perguntar a você que me vê, que me ouve, o que você tem feito dos seus projetos, dos seus sonhos, das promessas que Deus tem gerado em seu coração. Como você tem cuidado desses sonhos, como você tem cuidado daquilo que Deus um dia gerou e um dia falou com você e um dia ele até nasceu. Mas assim como essas duas mulheres, uma cuidava daquilo que sonhou, a outra, infelizmente, ela dormiu e acabou matando aquilo que Deus prometeu, aquilo que foi gerado através dela. Então, dessa forma, eu gostaria de perguntar a você nessa noite: você tem dormido em relação à promessa que Deus fez para a sua vida? Saiba que aquele que dorme em relação à sua promessa, aquele que dorme no trato das promessas de Deus, dos sonhos de Deus, daquilo que Deus gerou, ele acaba matando aquilo que Deus deu para ele. Sabe, meu querido, minha querida, eu quero liberar uma palavra para você essa noite. Não permita que o seu sono seja mais forte do que os sonhos de Deus para a sua vida. Eu quero dizer para você que está me vendo, que está me ouvindo, que o que Deus gerou em seu coração, ele vai viver, ele vai crescer em nome de Jesus Cristo, e ninguém há de querer e conseguir apagar aquilo que foi gerado em teu coração. E nesse mesmo capítulo de 1 Reis, o que acontece ali é que essa mulher, além do erro dela ter dormido e deixado seu filho morrer, ela comete um outro erro. Ela troca o filho com a outra, o filho vivo. Sabe, querido, sabe, querida, eu quero dizer para você essa noite: não transfira suas responsabilidades para o seu próximo. Muitos estão frustrados e fracassados justamente porque dormem, matando o seu sonho, e querem tentar destruir o sonho de outras pessoas. Não permita que isso aconteça para a sua vida. E o interessante é que no final de toda essa história, o julgamento do rei é algo maravilhoso. 1 Reis capítulo 3, no versículo 24, diz assim: então o rei ordenou: tragam-me uma espada. E trouxeram-lhe. E ele ordenou: corte a criança viva ao meio e dei a metade a outra mulher. No versículo 26 diz assim: a mãe do filho que estava vivo, movida de compaixão materna, clamou: por favor, meu senhor,
Dei a criança viva a outra, não a mate. A outra, porém, diz: não será nem minha nem sua, cortem-na ao meio. Sabe, querido, sabe, querida, muitas das vezes é preciso perder para ganhar. No caso dessa mulher, ela tinha plena certeza e ela tinha a convicção, a compaixão em seu coração que ela queria muito que seu filho vivesse. E a atitude do rei em relação a trazer a espada nos reflete, nos remete ao que está escrito na palavra de Deus no capítulo 4 do livro de Hebreus, que diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Eu quero liberar para você essa noite uma palavra e dizer para você que de repente está passando por uma situação talvez ruim, talvez esteja passando por perseguições, por lutas, talvez alguém esteja querendo até usar de injustiça contra você, talvez uma pessoa, assim como foi com essa mulher que teve seu filho morto e quis continuar no erro, transferindo a responsabilidade pelo erro que ela cometeu para outra. Talvez isso possa estar acontecendo em sua vida também, mas eu queria te dizer essa noite, a palavra de Deus é a resposta final para todos os seus problemas e é ela quem julga todas as causas com total eficiência. E eu quero dizer para você que a sua história, a verdade, ela virá com a palavra de Deus, porque ela com certeza julgará aquilo e para quem tem a razão certa e para quem ela discernirá os pensamentos e intenções do coração. Então, em nome de Jesus, eu gostaria de dizer para você, fique com essa palavra, creia, Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e viva uma vida de vitórias em nome de Jesus.